Aula de Among hoje não. Não vai ser hoje. Mas a gente pode ver um dia. Tá? Eu vou compartilhar uma tela então com vocês. Tá indo aí. Então, se lembra que a gente estava falando há alguns dias já sobre a água? A gente falou sobre a água, né? Sobre a água em estado gasoso. Sim. Sobre a água em estado líquido, né? Principalmente superfície, né? Os rios, escoamento superficial. A gente foi para baixo da terra, né? Na água subsuperficial, na água subterrânea. E agora a água também líquida, que está em superfície, mas que está nos oceanos, né? Certo? Oi. A Laura falou que a internet dela tá fraca e ela vai ficar caindo e voltando. Ah. Putz. Não tem muito o que fazer, né? Certo. Professor, olha que a gente fez na aula passada, eu passei tudo pro caderno. Todos os dados. Deixa eu ver. Tudo aqui. Legal. Boa. Tá, então vamos lá, então. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó, agora presta atenção aqui, deixa o chat um pouquinho de lado, tá? Isso aqui, pessoal, é um mapa mundi, tá? É como se eu pegasse um globo desses aqui, ó, como se eu pegasse a Terra, abrisse ela, ó, fizesse um corte nela, abrisse e colocasse num papel, tá? Então ali, ó, aparece todos os cantinhos do planeta, ó, de uma forma reta, certo? Então esse é o que a gente chama de planisfério, tá? Então aparece ali toda a Terra naquela forma ali, tá? É um jeito da gente visualizar em 2D uma superfície que é em 3D, né? Certo? Só lembrando, então, né, que a gente tem diferenças, né, de aquecimento solar, né, diferenças de temperatura na Terra, graças ao aquecimento solar, né, a gente tem uma zona mais aquecida, mais próxima aqui do Equador, certo, mais próxima ali da cintura da Terra, né, e tem áreas mais frias, né, lá pro Polo Norte e pro Polo Sul, certo, e áreas intermediárias ali onde a temperatura varia um pouquinho, tá? A gente também tem o nosso movimento de rotação, né? Que ajuda também a distribuir esse calor ao longo da superfície da Terra, né? Então o movimento está acontecendo ali e o calor está sendo distribuído, certo? Lembram disso, né? Nossa, não sabia que dava para fazer esse tipo de animação em programa. É só um GIF que eu passei para uma apresentação. Ah, tá. Eu estou usando bastante GIF nessa apresentação. Olha esse outro GIF, ó. Isso é a circulação da atmosfera, tá? Lembram que a gente falou disso? Basta, que troço fera. É, né? Como se formam os ventos, né? Como todos os ventos se formam, né? E lembram, né, que ele vai de uma alta pressão para uma baixa pressão, certo? Forma células de convecção, né? O ar mais aquecido sobe, depois desce, né? Ele tem um movimento em superfície, né? Subindo e descendo, se esfriando, esquentando, subindo, se resfriando, descendo. E ele tem um movimento, né? Ali na própria superfície, no chão, né?
Ele forma os sistemas de alta e de baixa pressão, né? Formam girociclone, anticiclone, né? Giros horários e anti-horários, né? Certo? Mas por que eu tô falando isso? Porque esses ventos em superfície, galera, eles influenciam muito nas águas oceânicas, tá? Esses ventos aí, como eles estão em superfície ali, eles empurram a água oceânica, eles geram um atrito, tá vendo? Cada um desses ventos aí, e faz com que a gente tenha o quê? Faz com que a gente tenha diferentes correntes marítimas. Esse é o jeito que a gente chama, tá? Então, como a gente tem ali próximo do Equador uma zona mais aquecida, a tendência é que a água aqui seja mais aquecida também. E próxima dos polos, a tendência é que a água seja mais fria, tá? Mas, como o planeta está se equilibrando, né? Ele está sempre buscando um equilíbrio, ele vai ficar fazendo essas trocas de calor, tá? As correntes frias e as correntes quentes vão estar trocando ali, certo? Então, a gente vai ter em locais a influência de correntes mais quentes e em outros, a influência de correntes mais frias, tá? Então, eu vou mostrar essa animaçãozinha aqui para vocês, ó. As correntes oceânicas, elas estão sempre circulando, tá, galera? O tempo todo. Certo? De acordo com aquele movimento dos ventos, tá? Em superfície. Tá? Esse movimento é bem próximo da superfície ali, tá? Onde a gente enxerga. Claro que o mar é muito mais profundo, né? O mar, ele pode atingir 11 quilômetros de profundidade. Mais ou menos uma distância ali mais ou menos, tá? Chutando, sei lá, da Restinga até o centro, mais ou menos. Só de profundidade. Do ponto mais elevado ao ponto mais baixo do mar, tá? Que é uma fossa oceânica. Então é uma grande distância, né? Que o mar pode atingir lá para baixo. Certo? E essas correntes ali estão circulando, estão trocando calor em superfície, tá? De acordo com a formação dos ventos, né? Então, um giro anticiclônico ali, ele vai no sentido anti-horário, no hemisfério norte, ele vai no sentido horário, né? Dependendo também do que a gente chama de Coriolis, enfim, tá? Dependendo de algumas forças que estão atuando ali, né? O giro da Terra, né? Esse movimento de rotação aqui, ele faz com que a água e os ventos mudem a direção em diferentes hemisférios. Então, a tendência é que o vento ele vá para uma direção no hemisfério norte e vá para outra direção no hemisfério sul. A água, a mesma coisa, tá? Tem uma certa tendência a isso. Certo? Só que lá embaixo, galera, isso a gente está falando em superfície, tá? Só que lá embaixo da Terra, lá embaixo do mar, existe uma outra circulação que a gente chama de correntes de fundo, tá? Ou também de circulação termoalina, tá? Uma circulação termoalina, uma circulação mais profunda dessas águas. Certo? Não deu certo o bonequinho, João. Ainda não, rolou. Graças a essas diferenças, né? O mar, ele não é homogêneo, né? O oceano, ele não é homogêneo. Ele tem partes que são mais salinas, tá? Ele tem partes que tem mais partículas de sais, certo? Ele tem vários componentes dissolvidos, tá? Então vai ter partes que vai ter temperaturas mais altas, vai ter partes que vão ter temperaturas mais baixas, vão ter partes que vão ser mais salinas, vão ter partes que vão ser menos salinas, tá? E isso vai gerar diferenças de densidade, né? Diferenças de peso entre uma água e outra. Por exemplo, uma água mais salgada, uma água mais salina, ela é mais pesada do que uma água mais doce, né? Eu não sei se vocês já repararam isso, como é mais difícil, é mais fácil boiar na água do mar do que na água de um rio, ou de um lago, ou de uma piscina. Já notei isso, senhor. Eu ficava afundando toda hora que eu tentava boiar lá em São Lourenço, só que aí em Tramandaí era mais fácil quando não tinha onda, porque era mar. Uhum.
Ele apresenta essas diferenças, né? Assim como a água mais fria, mais gelada, ela é mais densa, né? Lembra aquela coisa que a gente falou quando a gente estava estudando o ar, né? Que o ar mais frio, as moléculas estão mais agrupadas, ele está mais denso, ele está mais pesado. Então a tendência é que ele afunde. O ar mais com uma salinidade maior, o mar, né? No caso a água com uma salinidade maior, com mais partículas de sal, né? De vários sais, também tem a tendência de afundar mais, certo? Do que a água mais quente e menos salina, né? Mais doce. O bonequinho que o João ali botou, ele só tem uma perna, pelo jeito, ali no chat. Tentando fazer um saci. Tá tentando fazer um saci. Boa. Um saci adulto, né? Certo, pessoal? Então, nessa imagenzinha aí que a gente tem na tela, tá mostrando, né, em azul as correntes frias e densas, né? E em vermelho as correntes quentes e menos densas, tá? Então, as correntes mais densas, elas vão lá para o fundo do mar, certo? Eu botei esse vídeo aqui, mas provavelmente não vai dar, porque ele sempre trava, né? Mas, enfim. Eu acho que eu vou botar sem som, só para dar uma curtida nas imagens, tá? Tá bom. O clima da Terra. Eu vou botar depois no grupo, tá? Ele tá falando ali que o clima, né, ele tem a tendência de se equilibrar, né? De acordo com as correntes ali dos ventos e do mar, certo? Eu acho que é mais ou menos isso que ele tá falando, na real, não lembro exatamente, mas depois vocês veem direitinho, tá? Tá, o carinha ele tá explicando... Ah, voltou, saiu do vídeo. Tá, enfim. Depois vocês veem o vídeo, tá? Eu boto ali no grupo. Deu pra entender o que é a matéria. Antes de vocês jogarem de tarde, tá? Presta atenção então nesse, ó. Vocês estão vendo as correntes, né? Circulando ali. Meu Deus, meu Deus, tá bloqueando. Ó. Estão vendo as correntes circulando ali? O que tá falando nesse GIF, nesse outro GIF, basicamente? Ele tá falando que tem pontos ali, galera, onde ele vai, essa água mais superficial, né, essa circulação termoalina, ela vai mais próxima ali dos polos, né, as regiões mais frias, vai ter pontos onde a água, ela vai infiltrar, tá? Ela vai se resfriar, a mesma coisa da circulação atmosférica, tá? Só lembrar da circulação atmosférica. Quando a água chega mais próxima dos polos, ela fica mais densa, mais pesada, então ela afunda. Ela vai lá pro fundo, tá? Ela afundando, ela faz toda a volta, e vai ter momentos onde ela vai ressurgir, tá? Vai ter momentos onde ela vai ficar mais aquecida e vai voltar para a superfície, tá? Isso é um muito GIF importante. de explicação, legal. É um GIF. É a mesma coisa que a gente viu na circulação do ar, lembram? Quando o ar está mais quente, ele sobe. Quando o ar está mais frio, ele desce, tá? E esse movimento que a gente chama de convectivo, ele acontece em todos os fluidos, tá? Ah, eu vi ali, Laura. A Sofia falou que a tua internet estava caindo. Certo? Todos os fluidos. Lembra do ar-condicionado que eu falei, né? Quando bota o ar-condicionado em cima da sala ou do ambiente e bota o ar gelado, para quê? Porque o ar gelado desce, ele vai esquentar, ele vai subir, então ele vai refrescar o ambiente todo, né? Então vão ter pontos onde essa água mais quente, ela vai se esfriar e vai descer, né, que é mais próxima dos polos, e vão ter pontos onde essa água mais fria vai subir,
e vai se aquecer, tá? Isso é muito importante, porque ela tá trocando o quê? Tá trocando nutrientes, tá trocando sais, enfim, tá? Ela tá trocando várias coisas, essa água. E o que tá falando nesse GIF, basicamente, né? Tá falando que conforme o planeta ele tá aquecendo, né? Isso é uma coisa que já tá bem evidente, né? Que o planeta ele tá aquecendo, algumas camadas, algumas geleiras de alguns pontos mais específicos estão derretendo. E essa água que está derretendo é água doce. E essa água doce, ela tem a tendência de alterar a temperatura e a salinidade. Então, por exemplo, essa corrente aqui, ó, o gelinho ali derretido, ó, ela derretendo, ele vai alterar a temperatura da água. Ela não vai ficar mais tão gelada, aquela água. Se ela não fica mais tão gelada, ela não vai descer. Se ela não descer, ela não vai ter aquela força e aquela circulação. E mais, como aqui tem uma corrente quente que está passando aqui, ó, por exemplo, do lado da Europa, correntes quentes, pessoal, água quente tem a tendência de levar nebulosidade, levar umidade, carregar nuvens. Se não tiver nuvem, não vai chover. Se não chover, vai secar. Tá? Então vocês veem que uma coisa influencia em várias coisas, tá? Se a gente, esse aquecimento da atmosfera, ele tá desequilibrando, né? Não quer dizer que a Terra vai ficar desequilibrada para sempre, ela vai atingir um novo equilíbrio, ela vai dar um jeito de se reequilibrar, tá? Só que isso vai ter várias consequências, beleza? Depois vocês olhem o vídeo, tá? Eu vou colocar ali no grupo. Então aqui, né, é só falando um pouquinho dessa diferença entre mares e oceanos, né? Mares são mais essas águas que têm algumas características mais específicas, né? Por exemplo, esse aqui é um mar aberto, né? O Mar do Caribe. Ele tem características de rochas, características de animais mais específicos daquela região. Ele tem uma característica de salinidade, ele tem uma característica de calor, tá? Bem específica daquela região. Essa que é a grande diferença entre mar e oceano, né? O oceano é o amplo, né? O mar é uma coisa mais restrita, com algumas características ali químicas e físicas mais específicas da região. Então a gente pode ter aquele mar aberto ali, que é o Mar do Caribe, ó, que ele tem acesso ao Oceano Atlântico. Podem existir mares interiores, né? Como o Mar Mediterrâneo, que está ali entre a Europa, a Ásia e a África, né? Que são na realidade são uma grande porção continental, né? Uma grande porção de terra. E podem ter mares fechados, né? Exemplo do Mar Cáspio, que ele não tem uma conexão mais específica ali com o oceano, tá? Ele tá lá dentro do continente, certo? O Mar Morto é dentro de continente, né? Sim, também. O Mar Certo. Morto tem bastante sal por causa que ele também é muito fundo, né? Tem conexão com muitos minerais e coisas assim. Exatamente, ele tá bem relacionado com essa questão dos minerais dissolvidos, né? A salinidade vai ser dada pela quantidade de minerais que estão ali dissolvidos na nossa água, né? Por quê? Porque em algumas regiões, né, evapora muito. E quando evapora a água, ela não leva os minerais ficam. Então, quando tem muita evaporação, a água evaporando muito, a água que fica, ela fica mais salgada. Diferente de outros lugares onde chove mais, onde tem mais descarga de rios, né? Que ela vai ficando menos salgada. Mas ali, como tem poucos rios, né, mais influentes, e como também tem bastante aquecimento, e é um mar bem fechadinho, né? Tem bastante essa questão de salinidade, né? Tem uma chance do mar ser mais salgado quando ele é mais fechado, assim. Sim. Exatamente. Ele tem menos água disponível, né? Isso é uma questão bem interessante, né? Porque vários locais do planeta, né, não tem tanta disponibilidade de água doce, né? Que nem a gente tem aqui no Brasil. A gente tem muito
muita água doce disponível para beber, enfim, mesmo que ela não esteja acessível na torneira para muitas pessoas, né? Mesmo que não seja muito bem tratada, né? Eu acho que a gente deve possuir talvez até 1% da água doce do mundo. A gente tem bastante. É um dos lugares que mais tem. Eu acho que é o lugar que mais tem água doce no Brasil. E a América do Sul em geral. Por causa também da floresta amazônica, né? Que ela permite, né, que a umidade se fixe, né? Certo? Mas tem lugares que não tem. E daí eles, para obterem água, muitas vezes eles fazem o quê? Eles retiram a água salgada e fazem um processo de dessalinização dessa água, tá? Então eles retiram o sal da água. A água também, quando ela tá perto de locais como esses, assim, tipo, como ela vai ter correntezas e principalmente mar tem mais onda, assim, ela vai levando as pedras, assim, de sal, de minerais e coisas. Aí essas áreas também são grandes áreas de retirar minerais também, né, senhor? Uhum. Em alguns lugares, sim, eles retiram bastante o sal, né? Por exemplo, no Rio Grande do Norte, aqui eles têm bastante essa característica de retirar o sal da água, né? O sal que a gente consome no dia a dia mesmo, né? Para cozinhar e tal. É. Então, eu tenho alguns problemas aqui para vocês resolverem. Vou dar tudo para vocês resolverem. O primeiro deles é Ai, ai, ai. tartarugas comem plástico pois sentem cheiro de comida, conclui estudo. Pesquisadores norte-americanos observaram que tartarugas marinhas são atraídas pelo odor dos detritos que poluem os oceanos, mas ainda não se sabe o porquê. A questão do plástico, pessoal, da poluição em si, tá? Da falta de tratamento de lixo, da falta de tratamento adequado do lixo, né? Boa parte do nosso lixo, ela vai parar nos oceanos, tá? Então, isso acaba causando muitos impactos, né, para a vida que tá ali. Olha essa outra. Ô, senhor. Mas bem esquisita. Hã? Ô, senhor. Pode falar. Um tio meu que mora lá em Canoas, ele trata de animais assim, eu esqueci o nome, que é um... Ah, eu esqueci, É quando os animais estão assim, desse jeito, machucados, eu esqueci o nome, que eles ficam lá, não lembro agora, não recordo, mas ele tem um... Nossa, que horrível, senhor. Né, Coitado dos bichos. Sim, Crescer com um troço cravado no meio da coluna é muito pois é. estranho. E a concha dela tá toda errada ali. Provavelmente quando ela era menor, né? Daí isso acabou deformando ela, né? Ela ficou presa, provavelmente há mais tempo. Basta. Aí o desenvolvimento dela travou ali e ficou com esse troço preso ali pro resto da vida. É. Não consegue nem caminhar. Essa é uma questão bem importante, né, pessoal? A questão do plástico, né? O plástico é um material que demora, né? Vocês devem já saber disso. Ele fica centenas de anos intacto e não leva um tratamento mais atencioso e cuidadoso. Ele não degrada, né? Ele demora muito tempo. Acho que mais de 400 anos, né? Pra se decompor. Por isso que isso deveria ser queimado, não papel, não esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa degrada, mas plástico não. Plástico deveria ser queimado. Uhum. Não sei se queimado também, né? Queimado também é tudo pro ar, né? Mas é melhor do que deixar esses bichos morrer por causa disso. Uhum. De qualquer jeito, né? Sim, mas eu vou te falar outra coisa, mas daqui a pouco. Bichinho aí, ó. Esses plásticos deviam ir pras minas do Na leão. verdade, Então. era melhor o ser humano melhorar. Por Nem exemplo, precisava do plástico, na verdade, né, só? para coisas descartáveis não precisava mesmo, né? Pra que tu
quer um, por Podia exemplo, copo ser descartável. utilizado. Aham. Para várias coisas não Tem precisa, o né? papel para isso, né, senhor? Não precisa desse com plástico que plástico. só polui. Uhum. É? Tem uma propaganda que é que tem que é um perfume feito com os plásticos que tem no mar. Uhum. É, tem algumas iniciativas, né? Eu já vi camisetas feitas de plástico, de garrafa PET, aliás. Eu tinha Podia uma. se usar para combustível também, esse plástico. Podia, né? Ele vem do petróleo, né? Ele já vem de um combustível, É né? por isso mesmo, ele vem de um combustível, ele é um combustível. Uhum. Plástico Mas, Em vez de usar alga, que é alimento de tartaruga, por que não usa o plástico? por exemplo, O a questão verdadeiro do. alimento delas, eles querem usar para combustível. Ô, senhor, eu sei a É, solução para todos os problemas da. Todos não. Eu qual é a acho, né? solução? Fala aí. A solução seria acontecer o quê? A gente, se for olhar, a gente consome muito plástico, certo? Sacolas, garrafas, coisas assim. A gente Uhum. consome muito. Sim, Muitas coisas poderiam ser feitas com plástico. Isso já ajudaria muito. Pegar, ó, reutilizar uma garrafa, sim. transformar plástico em combustível, coisa assim, porque todo o plástico que tem no mar iria evaporar, né? Tipo, demora muito para ele ser desfeito. E Então, seria acaba melhor. na boca de tartaruga, que nem dá pra ver aqui. Sim, daí é melhor tu pegar todo o plástico que tem no mar, geraria muito combustível, daria para fazer muito mais coisas. Daria para Já fora. reutilizar embalagens. Exatamente. Sim, Qual é o nome? Aquela caixinha, aqueles papelzinhos de plástico que ficam em volta de traquinas, por exemplo, podia dar para usar de novo. Mesma coisa. Já que dura centenas de anos, não há motivo para não usar de novo. Sim. professor, aqui na minha casa a gente usa garrafa, tudo a gente usa de novo, a gente não taca fora. Ah, isso é importante, isso é muito importante. Tem muita coisa, né, que, por exemplo, pratinho, colherzinha de plástico, canudinho. Canudinho é a coisa mais inútil que existe, né, se a gente parar pra pensar. Não é? Canudinho plástico. É, senhor, já na verdade já sumiu o canudinho plástico, Ele né, tá senhor? sendo Agora é só de substituído. papel. Uhum. Que é uma boa coisa, né? Já é grande coisa, tecnicamente. Uhum. Ó, e estudos aí dizem que até 2030, né, 58 milhões de toneladas de plástico podem parar nos oceanos. Até o final de 2030, 10 anos. Professor, Oi. sabe aquela imagem da tartaruga que o casco foi entortado por plástico? Essa imagem Aham. Sim. é bem estranha. Coitado. Sim, muito. Dá. É bem pesado. Bugou toda a massa corporal do bicho. F tartaruga. Verdade. E olha essa questão aqui, ó, pra ti, Carlos, que tu falou em queimar. Poluição do ar acidifica oceanos e ameaça a vida marinha. Acidifica, deixa o oceano ácido, senhor. Ácido, exatamente. Tá. Bom, isso, mas não é mas naquele jeito não era o único. De qualquer jeito, é melhor usar comida que é o próprio petróleo é plástico, literalmente. E aí isso o petróleo que é usado podia ser o mesmo que a gente poderia usar nas indústrias. Só que aí prefere usar outros materiais. Mesmo sendo poluente, seria menos poluente. Sim, mas acontece que a gente despolui de um lado e polui de outro lado. É sempre muito, muito complicado essa questão, né? A gente Só que aí a gente teria que fazer outra coisa, tipo, usar o plástico de novo seria a melhor solução. É, sempre vai ter um impacto, aí é que tá. Tudo que a gente fizer vai ter um impacto. Só que a gente tem que tentar reduzir esse impacto, né? Eu acho que essa é
grande tentativa, né, de reduzir, seja reutilizando, seja aproveitando de um outro jeito, né. Então ali, ó, Bom, né? Já não tem motivo mais para usar lareira, por causa que agora já tem forno elétrico. Lareira polui mais do que um forno elétrico. Mas o problema é que o forno elétrico gasta energia. E de onde sai essa energia? Das hidrelétricas. E aí vai ter mais hidrelétricas matando mais bicho, mais coisa. Exatamente. Sempre tem um lado ruim. Esse é o problema. Não existe uma solução fácil. Fácil não vai ser. Não tem uma solução mágica, assim, é só fazer isso. Nunca vai ser só fazer uma coisa. Sempre vai ter um porém, sempre vai ter um mas. Por exemplo, ali, né, a acidificação dos oceanos, né, desmatamento, ou uso de combustíveis fósseis, né, enfim, que a gente usa nos carros, nos ônibus, né, queima, né, desses combustíveis, desse carbono, né, que está em um estado sólido, às vezes, ou que está em estado líquido na forma de petróleo, né, ou sólido na forma de árvores mesmo, de massa biológica, ele vai para a atmosfera, vai ser queimado e vai para a atmosfera, vai virar gás carbônico, né, CO2. Esse CO2 ele pode ser absorvido pelo oceano e vai virar ácido carbônico, tá? Que pode afetar a vida marinha aí em vários níveis, né? Pode afetar os corais, tá? Que aí boa parte da vida marinha está associada aos corais, certo? Pode afetar os plânctons também, que também são responsáveis, né, por boa parte da troca de gás carbônico por oxigênio no mar também, né? Os plânctons fornecem muito oxigênio, tá? Então ele afeta bastante a vida marinha, né? Essa acidificação, tá? Que na realidade é reduzir o pH, né, da água. Tu está reduzindo o pH. Todas as substâncias têm um pH, né? Quando ele está mais próximo de mais baixo, quanto mais baixo o pH, mais ácida é a substância. Por exemplo, essa água que eu estou tomando deve ter um pH de mais ou menos um 7, alguma coisa do tipo, que é um pH neutro. De 7 a 0 é ácido, e mais de 7 até 14 é básico, tá? Que a gente chama. Eu posso fazer uma pergunta? Alcalino. Pode fazer. Eu não sei se é muito besta, mas o que é pH? É potencial hidrogênio iônico, é a quantidade de uma substância, de uma molécula carregada. É a quantidade de moléculas de hidrogênio que tem ali nas substâncias. Então, quanto menor esse... É só uma unidade de medida, tá? Para medir o quanto ácido ou quanto alcalina é uma substância. Tá? Mas vocês não precisam saber isso, tá? Só tô citando, assim. Uma outra coisa, ó. Óleo vazado há 1 ano no mar segue sem culpados, punições ou multas. Mais de 5 mil toneladas de material foram recolhidos ao longo de 2.000 quilômetros de litoral, em 11 estados, do Maranhão ao Rio de Janeiro. Bastante coisa. Isso é de quando? Setembro de 2020, esse ano. Mês passado. Exatamente 1 mês. Essas imagens não são exatamente dali, mas são só exemplos, tá? De derramamentos de óleo, de petróleo, Mas de esse daí foi. embarcações. Mas esse daí foi sem querer. Um barco de. Um carregamento de óleo caiu dentro do mar. Tipo, uma coisa sem querer. Sim, Coitado dos bichos, a gente comete erros, eles pagam. Não, acho que a maioria é acidente. Eu não acho que seja de propósito mesmo. Alguma coisa, um vazamento. Esse daí foi acidente. Mas causa um grande impacto. Eu já sei como é que um bicho que eu gosto, que eu acho bonito, tá se extinguindo. Tem a ver com essa poluição também. Eu gosto do falcão peregrino.
Só que ele está sendo extinto por causa que eles colocam esses venenos nas plantas. Hum, Aí uma larva come aqueles venenos das plantas. Fica com 1 miligrama. Aí um sapo tem que comer 10 larvas para se alimentar totalmente. Aí ele ingere 10 miligramas de veneno. Aí depois um bicho maior, por exemplo, sei lá, uma cobra, tem que tomar mais ainda desses bichos para se alimentar. Aí ela fica com 100 miligramas de veneno. Aí chega nos animais maiores da cadeia alimentar e eles ficam com muito mais veneno. E esse veneno, ele destrói as cascas dos ovos dos falcões peregrinos. E aí eles não conseguem se reproduzir. bah, pesado, né? É. Como isso afeta toda a cadeia alimentar, né? Desde o veneno lá, do menor animalzinho, do menor bichinho até o maior, né? O veneno se acumula nos maiores, dos animais mais acima da cadeia. E o mesmo é com esses animais. Eles acabam ingerindo plástico, são comidos por outros e ingerem mais plástico. Aí depois são comidos por outros e ingerem mais plástico ainda. Aí vai dando um troço horrível. Ninguém merece aí, ó. Outra questão são os microplásticos, pessoal. Ô, Sor, Oi. sobre essa questão do petróleo vazando, não teve um caso ano passado que vazou petróleo de um navio? Teve. Eu acho que todo ano tem algum caso desse, ou mais. Só que esse foi muito grande, pelo que eu vi, por causa que algumas praias do Brasil todo foram cobertas. Ô, Soro, tem pessoas que jogam petróleo no mar. Como é que é? Tem pessoas também que jogam no mar petróleo. Daí a polícia, ou a Interpol, não lembro, estava investigando para descobrir se esse óleo que vazou era criminoso ou não. O problema desses coisas aí é que afeta todo. Não adianta de nada assim tu gostar de um animal se tu não sabe por que ele está sendo extinto. Eu descobri isso com um estudo que eu pesquisei na internet. Por que o falcão peregrino está sendo extinto? Por causa desses venenos nas plantas. Aí o mesmo é para esses petróleo aí no meio do oceano. E o outro problema é que não é só petróleo que tem nos oceanos. Também tem substâncias nucleares que indústrias jogam. Aí, tipo, lá por 2050, os cientistas poderão encontrar eles em quase intactos. Fora que também basta um terremoto ou uma tsunami assim para liberar o conteúdo que está dentro deles e matar um monte de espécie. Isso é bem complicado. Mas eu não vejo o que eles acham legal em jogar petróleo no mar. Às vezes não é nem jogar, às vezes é um acidente mesmo. Boa parte das plataformas de extração de petróleo, né, de onde a gente extrai petróleo no Eu mar. acho que eles pensam assim, ó. Vamos jogar petróleo lá, né, meu? Fazer um bem danado pros bichos, né? Vamos jogar. São os loucos da cabeça. Cara, não seja E ainda vai parar na gente, ó, Sor. Isso vai parar na gente. Como é que o que a gente come? O que a gente come? A gente come vaca. E o que as vacas comem? Come as plantas que a gente poluiu. Exatamente. Tudo isso volta. Arthur, não é bem assim não que a gente falou. Às vezes... isso daí foi uma bobagem. A maioria são acidentes. Tipo, às vezes o cara pode estar transportando para alguma coisa, para algum outro bem, e acabou vazando, acabou acontecendo alguma coisa que vazou, não é? Sempre assim. Mas, exatamente, mas também não dá para achar que pode ser sempre acidente, né? Por exemplo, falta de cuidado, falta de manutenção de um equipamento não é acidente. Aí é falta de cuidado, quando uma empresa, por exemplo, economiza para não instalar uma válvula de segurança ou trocar alguma coisa, sabe? E isso acontece muito, isso acontece direto, as empresas querendo economizar dinheiro, né? Em vez de investir numa solução mais ambientalmente correta, né? Isso acontece direto também. Não dá para dizer também que é só acidente ou não, mas, enfim. E essa questão aqui do microplástico, né, galera? Isso aí dizem que tá em todo lugar já, que tá em todos os seres vivos, né? Já tá nos peixes, provavelmente já tá na gente também. Sal grosso, Sor. Parece, né? Parece sal grosso.
mas é plástico. Desde aquelas purpurina, essas coisas, né? Quando tu usa esse tipo de material, ele tudo vai para a água, né? Vai para os oceanos, vai lá para os peixes. Quando tu come um peixe, vai para ti, né? Dizem que isso aí tá nas partes É mais isso que não remotas do prestam mundo, atenção, assim. né, Sor? Tu quer Uhum. jogar o cero no mar. Aí que? Olha, vamos fazer um mega almoço, vamos comer um bacalhau gigantesco. Aí tu vai lá, tu come o próprio veneno que tu jogou no oceano. É. Essa reportagem aqui fala, né, no microplástico na Amazônia, né? Em locais onde muitas vezes tem pouquíssimas pessoas, né? Ou pouquíssimas pessoas que vivem de um jeito que polui tanto, né? Tipo, não tem grandes cidades, assim. Daí Tem as Manaus, que é pessoas uma grande cidade, mas... na Amazônia morrem, Sor. Por causa É, disso. isso aí deve ter na Antártida também, deve ter em várias partes do Assassinato. mundo. Outra questão, pessoal, que eu não coloquei, mas também o esgoto, né? Nosso esgoto que a gente usa. E não só o esgoto em si, né? Mas as coisas que a gente consome. Isso eu vi esses tempos alguns estudos, né? Falando que antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo, remédios analgésicos e drogas que as pessoas consomem, drogas em geral que as pessoas consomem, acabam saindo do corpo pelo xixi, pelas coisas que a gente manda embora, né? E indo para os oceanos, indo para os mares, indo para os lagos e afetando a vida marinha. Tem estudos que dizem que podem afetar ecossistemas, alguns remédios, alguns tipos de medicamentos podem afetar o comportamento dos peixes. Eu vi um estudo que fizeram num lago artificial, uma parte do lago botaram peixes que normal, assim, natural, e outra parte com alguma substância que está presente em algum medicamento. E os peixes se comportaram de uma maneira muito diferente. Eles pararam de se comportar em grupo, em bando, né? Eles começaram a se comportar, a ter um comportamento mais antissocial. Quando eles se comportam em grupo, eles resistem melhor aos predadores, né? A espécie resiste melhor. E quando eles se comportam desse jeito mais disperso, isso acaba fazendo com que eles morram mais. E se eles morrerem mais, né, vai afetar a alimentação de uma outra Afetar a espécie espécie deles ainda por cima. deles, Quando exatamente. falta um elo já da cadeia alimentar, já acaba destruindo boa parte. Exatamente, daí o predador deles também não vai ter o alimento, e o predador do predador não vai ter o alimento, e altera toda a cadeia alimentar, né? Todo o ecossistema, né? Então é uma coisa bem... Fora que E o a predador cadeia do predador do do item que ia predador ser do comido predador um peixe grande morreu. E aí o outro que ia ser comido se reproduz fora de controle. E aí ele Exatamente. fica uma espécie muito alta e ainda tenta ser devorado pelo outro da outra espécie. Fica sem Que não predador, tem a né? espécie que tá faltando. Uhum. É bem complexo, pessoal, não é uma coisa simples. Isso, em parte, é falta de tratamento, né? Falta de saneamento básico nas cidades, falta de tratamento de esgoto, falta de tratamento de lixo, tá? Reciclagem. Tem muitas coisas que precisam ser feitas, né? Mas, infelizmente, não é o interesse, né, de fazer essas coisas, porque não sabemos direito por quê. Mas, enfim, inclusive os remédios, né, que as pessoas tomam. Essas drogas, né, que a gente chama. Também associado muito a antibióticos, né, o uso descontrolado de antibióticos, né, de remédios, pode estar associado com a criação de superbactérias também, né, de bactérias que são muito resistentes, né, elas resistem aos antibióticos mais tradicionais que a gente tem. Então, É são aquilo que várias a gente coisas. usava, né, Sor? O problema também de colocar essas porcarias nas plantas, nos animais, é que isso também vai gerando espécie mais resistente. Aí vai lá e acaba destruindo as coisas de qualquer jeito. Tipo, não tem uma mega solução pra isso. É. Vocês vão ter que pensar em uma solução, gente. Vocês. Esse é o trabalho de vocês. Tá? Nossa, a solução é todo mundo parar de fazer as coisas erradas. É, né?
Tem coisa que dá pra se limitar, mas tem coisas mais ilimitáveis. Eu acho que sim. Eu acho que é uma boa solução mesmo.